Isso é isso mesmo. Olá, boa noite a todos. Primeiro eu quero dizer da minha alegria de estar aqui nesse evento, uma parceria do programa Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia, com o Instituto Baiano de Direito Processual Penal, certo? Estamos fazendo aqui um evento um debate sobre colaboração premiada, fazendo alguns agradecimentos prévios aqui a algumas pessoas que foram muito importantes para que esse evento saísse. Eu queria agradecer a Bianca, né, que nos ajudou nesse caminho, ao presidente do Instituto, Luiz Gabriel, certo? A Luísa Guimarães, que me ajudou muito na formatação do evento também, a Fernanda Furtado, e agradecer a todos presentes aqui. Aqui é uma alegria estar com, assim, primeiro, com pessoas tão gabaritadas para falar disso, né? Cumprimentar o professor Gustavo Badaró, para mim é uma alegria participar desse debate, né? É uma satisfação, uma das grandes referências. É engraçado, eu sempre me lembro de Gustavo, assim, quando a gente se conheceu lá em Göttingen, na Alemanha, né, fazendo aquele curso, né? E o professor Gustavo já falava de algumas coisas que não se costumava falar e que hoje em dia estão na crista da onda. Eu me lembro da história quando ele começava a falar sobre estándares probatórios, tanto que é uma das linhas de pesquisa dele também muito, muito importante. Era com meu amigo Fred Didier, assim, eu tenho uma honra, boto no meu currículo que sou amigo de Fred, para mim é uma honra e uma alegria, né? Tipo assim, é meu amigo, meu contemporâneo de faculdade, uma referência em processo, e para mim é uma alegria, tá? A gente que foi, na verdade, a origem disso tudo também. A gente fez uma live 2 meses atrás, foi tanta gente, tanta dúvida e tanta pergunta, que a gente disse, vamos fazer outra e vamos ampliar esse debate também aqui. A alegria também aqui está com Camille Eltes de Lima, assim, pessoa fantástica, que pesquisa bem em colaboração, tem trabalhos excelentes sobre o tema e que vai, com certeza, contribuir também para esse debate. Para mim é uma alegria muito grande. E com Maria Brito também, assim, grande advogada aqui baiana, vamos dizer, também pesquisadora, trabalha muito também na linha de criminologia e que vai ajudar também nos nossos debates aqui. Então, agradecer a todos vocês pela presença, a todos que nos estão assistindo aqui. A live vai ficar gravada no canal, certo? E hoje eu sou o mediador, hoje eu quero só provocar todos vocês. E aí eu queria começar a provocar, assim, começar com tanto o professor Gustavo como o professor Fred, né, sobre uma questão as questões que me atormentam e que atormentam muita gente em relação à colaboração premiada. E uma delas, vamos dizer, que me parece assim, fundamental, é que na colaboração premiada, Fred já disse uma vez que se assemelha a um contrato, mas eu sempre pensei que é um contrato meio desigual, no sentido como um negócio jurídico processual. E aí eu queria perguntar, tanto para o professor Gustavo quanto para o professor Fred, o que eles pensam sobre a questão da vulnerabilidade do colaborador ao celebrar a colaboração. Acho que se aplica o artigo 190 do CPC, de que o juiz deve ter um controle em relação a isso. O que vocês podem dizer em relação a isso? Agradecendo novamente pela presença de todo mundo aqui. Professor Gustavo, professor Fred, como quiserem. Como queira, Fred. Um prazer estar com você. Camille, se quiser começar falando, Sebastião. Um forte abraço a todos vocês e às amigas e os amigos que nos ouvem. Começa aí, Badaró. Você é o comandante do assunto. Eu sou um amigo Cury aqui. Obrigado pela oportunidade, pela chance de estar falando com todos vocês, rever a Camille, rever o Sebastião, o Fred, ainda que virtualmente. Eu tenho um afilhado que está morando em Salvador agora. Hoje eu liguei para ele e falei, hoje vou estar em Salvador, ainda que seja um estar virtual. Bom, eu sempre pensei na colaboração e hoje em outros institutos do direito negocial, como acordo de não persecução penal, etc., como negócios jurídicos, né? Pensá-lo numa ótica de direito processual penal do século passado, da primeira metade do século passado, em que nós estávamos falando, pelo menos no sistema nosso,
de direitos públicos subjetivos do acusado, que o processo penal era preenchidos requisitos A, B e C da hipótese de incidência da norma, libero a consequência jurídica C, não é a lógica desses institutos. Então, para mim, é um negócio jurídico. É um negócio jurídico que, como você adiantou, Sebastião, ele é celebrado em partes que estão em posições, vamos dizer assim, não isonômicas, ao contrário, eu diria talvez que em posições até bastante desequilibradas, né? E por isso é necessário algum cuidado, né? O legislador estabeleceu, já na Lei 12.850, e agora reforçou com a 13.964, né, a necessidade de que o juiz realize um juízo homologatório, verificando voluntariedade, legalidade e regularidade. Eu tenho dito que esse juízo homologatório, e aqui toco num tema que agrada ao Fred, que esse juízo homologatório, para mim, é algo muitíssimo parecido com o ato de homologação da jurisdição voluntária. Né? Nós temos um negócio jurídico, como Carnelucci já dizia, que na jurisdição voluntária eu tenho uma fé, eu tenho um negócio, mas que é um negócio jurídico de alta relevância social e que a liberação da eficácia jurídica desse negócio não depende apenas da vontade das partes. É necessária a intervenção de um agente estatal com determinadas características para liberar a eficácia jurídica daquele negócio. Então, a mim, o acordo de colaboração premiada se aproxima muito dessa estrutura. Alguns autores chegam a defender que, por exemplo, eu não pudesse fazer acordo de colaboração premiada com investigados presos, né, porque isso, a condição dele de preso, retiraria a voluntariedade. Sem dúvida, uma pessoa que estiver preso está numa condição muito mais vulnerável, é muito mais fácil aceitar propostas que lhe sejam, às vezes, até bastante desfavoráveis. Eu não sei se eu chegaria ao ponto de dizer que toda pessoa presa estaria proibida de celebrar um acordo de colaboração premiada. Mas o que me parece é que é necessário que haja um cuidado extremo, não para impedir a pessoa presa de celebrar acordo de colaboração premiada, mas para que não se use a prisão cautelar como um instrumento para fragilizar a pessoa, para daí obter a celebração de um acordo de colaboração premiada. Esse, para mim, parece o principal risco, e que nós vimos em muitas etapas da Operação Lava Jato. O sujeito fazia um primeiro pedido de liberdade provisória, o juiz negava porque a prisão era necessária, fazia um segundo, fazia um terceiro, faria um quarto, um quinto, e sempre negado. Aí, quando ele celebrava o acordo de colaboração premiada, bom, então agora você pode ser colocado em liberdade. Havia um argumento que no momento em que ele passa a colaborar, que isso implicaria uma restrição do seu grau de antagonismo com a persecução penal, mas é uma situação difícil de explicar. Então, eu acho que o juiz tem sim, faz parte do papel do juiz no ato homologatório, ter um maior cuidado com essa situação que é claramente desequilibrada entre os celebrantes desse negócio. Para usar a linguagem da lei nova, entre o proponente, que normalmente vai ser o investigado, e o celebrante, que será o Ministério Público. Parece coisa de padre no casamento, mas, enfim, foi o nome que a lei utilizou. E aí, professor Fred? Boa noite a todo mundo. Sebastião, Camille, Maria, Badaró, meu querido. Tem tempo que a gente não se vê, pelo menos se vê aqui pelo StreamYard. Vejam, eu estou aqui como um estrangeiro, né? Estrangeiro. Eu não sou processualista penal, não sou um penalista, nem advogo no âmbito penal. Mas já estudei colaboração premiada, que é um assunto que me interessa como fenômeno. Já estudei, já escrevi, já publiquei coisas sobre o assunto. Tenho o que falar, mas o meu lugar de fala é completamente diferente do de vocês, né? Completamente diferente de vocês. Então, eu começo dizendo o seguinte: concordo com o Badaró quando o Badaró diz a preocupação com a voluntariedade, com o exercício regular da vontade, a manifestação livre da vontade, manifestação regular da vontade do colaborador é evidente no regramento brasileiro, é evidente, seja porque exige a participação do advogado, isso ficou claro depois do pacote anticrime. Então, com isso, você tenta equilibrar, né? Essa exigência não era clara antes, então você poderia pensar numa colaboração sem advogado, mas vem o pacote de crime e deixa claro que tem que ter advogado desde o início, em qualquer momento. Então, você tem essa preocupação de reequilíbrio.
o artigo 7º, que é o artigo 4º, parágrafo 7º, que é o dispositivo que regula a homologação da colaboração pelo juiz, é claríssimo ao dizer que o juiz terá de investigar terá de examinar se a manifestação for uma manifestação livre. Então, o arcabouço, digamos assim, a infraestrutura normativa é uma infraestrutura normativa que claramente se preocupa com o exercício regular da vontade pelo colaborador. Então, nessa linha eu concordo com o Badaró. Terceiro ponto. Evidentemente, no meu modo de ver, sobretudo a partir do pacote de crime, eu não presumiria a vulnerabilidade do colaborador. Não dá para presumir. Ou seja, partir da vulnerabilidade como um dado que teria que ser desmentido caso a caso. Eu acho que com a infraestrutura normativa que a gente tem, que foi colocado, foi acrescentado na Lei de Organizações Criminosas pelo pacote de crime, não dá para presumir. Embora a vulnerabilidade possa, claro, evidentemente, se revelar caso a caso. E concordo que há uma assimetria, e uma assimetria evidente, e é uma assimetria, eu posso dizer até que é estrutural. Eu só posso falar em colaboração premiada havendo essa posição. Uma posição de alguém que está sendo acusado ou processado é a posição de alguém que acusa. Então, é da estrutura desse negócio que haja essa assimetria. Então, é uma assimetria estrutural que precisa ser corrigida, equacionada com algumas técnicas de compensação sistêmica, com a presença do advogado, com a necessidade de homologação pelo juiz, com a previsão de algumas cláusulas que são nulas, se eventualmente forem colocadas. Então, há uma série de dispositivos que vão dando esse colchão de proteção. Agora, um ponto que eu tenho um posicionamento que me parece divergente, e claramente me parece divergente porque eu não advogo no processo penal, talvez se eu advogasse no processo penal pensaria como a maior parte pensa, é o seguinte: eu vejo a colaboração premiada como um instrumento de defesa do colaborador. Se ele é um instrumento, no meu modo de ver, eu como advogado, eu vejo a colaboração como um instrumento de defesa de quem colabora. É um modo que o direito trouxe para que ele possa reagir à persecução criminal de uma maneira que não seja uma maneira de contestar. Ele vai reagir melhorando a situação dele, por negócio. Então, isso me parece evidente que é um instrumento de defesa contra a persecução criminal do colaborador. E nessa linha, você dizer que um preso não pode colaborar é de uma crueldade terrível. Na minha percepção, eu entendo que a situação de prisão aumenta a vulnerabilidade. Eu entendo isso. E que, portanto, é preciso ter cuidado no controle do momento da homologação. Eu entendo. Mas daí a fazer como alguns fazem, e há projetos, inclusive, de lei dizendo isso, proibindo a colaboração do preso, para mim, isso é um reforço da prisão. É você tirar de quem está mais precisando naquele momento, porque está preso, uma alternativa de defesa. Por que quem está solto tem essa alternativa de defesa e quem está preso não tem? Eu não vejo lógica para isso. Não vejo lógica para isso. Então, a proibição em tese me parece, inclusive, inconstitucional se você compreende que é um mecanismo de defesa. Porque você tira a defesa de quem mais precisa de defesa, o que é uma coisa que me parece sem sentido. Agora, evidentemente, como todos os outros elementos do caso, o fato de ele estar preso tem que ser levado em consideração no momento da homologação. E eu concordo 100% com o Badaró quando ele diz que o que está errado é o uso da prisão como mecanismo de indução da colaboração. Mas aí o problema está no mau uso ou no abuso de um outro instituto, que é transformar a prisão num instrumento quase de tortura, só que é uma tortura institucionalizada institucionalizada e, digamos assim, camuflada, com fleuma, porque vem por ordem judicial, está num presídio, mas você está ali pressionando o sujeito num cubículo, a fale, ou então você vai continuar preso. Isso não dá.
Isso não dá. Mas não sei se eu falei muita bobagem, mas era isso que eu tinha a dizer. Pois é. Então, professora Camille, aqui, essa questão, Camille, que já é advogada também, além de professora, advogada também, com experiência também na área de delação. Exato. Isso, como meio de defesa, isso faz surgir também alguns, assim, por exemplo, a questão do overcharging, por exemplo, o excesso do Ministério Público, muitas vezes, que é difícil você fazer o controle disso, né? Mas, e também a questão da eficácia para o terceiro. Mas, como eu sou mediador, vou passar a palavra só para a professora Camila para fazer suas considerações e para puxar algum assunto do debate aí. Perfeito. Boa noite a todos, então, virtualmente. Eu agradeço o gentil convite, Sebastião, por estar participando desse debate, cujo tema é encantador, né? Ele é fascinante, mas eu também quero cumprimentar os dois ícones do processo no Brasil, professor Fred e professor Badaró, que é uma referência para todos que são da área do direito. É um orgulho muito grande que vocês façam essa diferença no plano acadêmico, porque são os ensinamentos que vocês passam que acabam alterando e suprindo as lacunas que a lei deixa, né, e que depois vem agora numa nova normatização de tentar aperfeiçoar, mas ainda esse aperfeiçoamento não aconteceu. Então, aproveitando, e gostaria também de cumprimentar a Maria, advogada, que também deve trabalhar nessas duas esferas, tanto do litígio quanto do consenso. Então, a advocacia sempre é um desafio. E aproveito a pergunta anterior, que eu até gostaria de colocar uma questão como prática também da colaboração, que é a questão da vulnerabilidade na ótica de quem está preso. Ele é um fator de dificuldade fazer colaboração quando se está preso, porque engana-se quem pensa que a colaboração ocorre num ato de 2, 3 horas na frente de uma autoridade e que está encerrado o procedimento. Muito pelo contrário, é uma tratativa, ela é longa, ela é demorada, eu preciso ir atrás de provas de corroboração, de elementos que sustentem aquela versão, eu preciso de persistência. Então, estar preso, ela é uma dificuldade que deveria ser analisada, concordo com o professor Fred, a favor do colaborador, do candidato a colaborador, porque existe uma dificuldade, porque ele estando preso, ele não pode ir atrás da prova, ele não pode ir atrás de pessoas para tentar atrás de mecanismos que possa sustentar aquela versão dele, então vai ser um prejuízo. E no fator colaboração e medida de prêmios e propostas, o tempo é um ativo muito importante. Quanto mais rápido eu faço uma colaboração, maior vai ser a minha premiação ou a minha vantagem na negociação. Então, essa questão da prisão e essa dificuldade para fazer o acordo, elas deveriam ser bem avaliadas. Eu acho que o Supremo, lá em 2016, ele já avaliou naquele precedente a questão da liberdade psíquica, né? Houve uma manifestação nesse ponto. Então, eu acho que por essa questão da vulnerabilidade não existe uma presunção, mas é preciso, sim, todo o cuidado, como o professor Badaró colocou, de evitar uma coação para a delação. Isso se acompanhou porque o judiciário todo se fechou, e como se falava de prisões por fatos pretéritos, preventivas por fatos de 10 anos atrás. Então, isso criou uma dificuldade. Então, essa foi a vulnerabilidade que foi criada pelo próprio sistema do judiciário, né? Então, isso tem que ser relevado. A questão do excesso é uma dificuldade, né? Todo processo negocial, ele é um processo que tem que ter paciência, né? Que requer bastante cuidado da parte de quem o pratica, mas existe, como o professor Gustavo colocou, essa possibilidade de uma desvantagem. Evidentemente que quanto maior o meu ativo, isso o Andrei, que é doutor, né, agora pela USP, ele coloca muito bem, quanto melhor o meu ativo, a minha melhor opção fora de um acordo, mais chances eu tenho de conseguir benefícios, de conseguir uma vantagem maior. Quanto menor o meu ativo, mais chances eu tenho de ter sucesso estando no acordo, eu não tenho muito o que barganhar, né, muito o que me impor. Então, a dificuldade do overcharging, ela fica um pouco mais difícil,
né? O que acontece é que o colaborador, ele narra fatos, né? Ele não narra um juízo de tipicidade. E muitas vezes se observa, quando se faz um anexo, que é o tema que eu vou levar, enfim, a relevância da minha informação, eu narro o fato. Então, a tipicidade no futuro pode ser um overcharging, sim, porque as denúncias, muitas vezes, elas são um combo, como se costuma dizer, eu tenho uma organização criminosa, eu tenho uma lavagem de dinheiro, cada pagamento é uma lavagem de dinheiro, né? Não é todo um sistema de ocultação, enfim. Então, existe essa situação de um pouco de dificuldade, mas eu entendo, sim, Sebastian, que é possível lutar com esse overcharging à medida que tu tem a capacidade de negociação, né? A própria possibilidade dessas gravações, e isso eu não sei como vai se operar na prática, agora todo o procedimento negocial ele precisa ser gravado, né? Não é assim sempre que possível, agora é obrigatório. Então, talvez na negociação em si, consiga se perceber, né, em tese, algum excesso por parte da acusação. O juiz pode frear quando homologa, por alguma maneira, mas pela possibilidade de você não conseguir impugnar para terceiros, a dificuldade também para o colaborador vai existir. Não que agora eu não possa recorrer, né? Agora eu posso recorrer da homologação. Então, vai abrindo campo para um devido processo negocial, se é possível dizer. Eu depois até gostaria de ouvir do professor Badaró se é possível, se a gente se encaminha para uma teoria do direito negocial, porque o próprio sistema, agora, nessa inclusão da lei anticrime, por 2 oportunidades, né, foi pouco, mas já trata da questão da boa-fé. Por 2 ocasiões, no artigo 3º, ele vem trazendo a boa-fé. Então, me parece que o colaborador agora não é visto mais como um traidor, né, e ele tem uma presunção de boa-fé. Por 2 oportunidades, a lei fala disso. Então, talvez calcar uma teoria com boa-fé, com segurança jurídica. Esse é um passo importante que precisamos dar. Eu acho que seria mais ou menos isso, Sebastian. Pronto, que maravilha, Camila. E agora, para assim... E essas questões, dá vontade de comentar também, eu vou tentar me ater, assim, que são coisas interessantes, mas, assim, last but not least, como se dizia, a professora Maria, também, a alegria tê-la aqui também, uma satisfação, e queria que você passasse também suas impressões em relação a essas situações e pudesse, eventualmente, puxar algum tema para debate também, que depois daí eu tenho uma... E antes, só uma coisinha, desculpe, Maria, aqui mandar um abraço aqui para o pessoal do meu grupo de pesquisa também que está aqui, e alguns professores aqui presentes, né? Matheus Moitinho, queria falar com Alex Pereira, próprio presidente Luiz Gabriel, Luiz Colavolpe, Júlia Travessa, Karen, Vinícius Assunção, Camila Hernandes, Carvalho, só entre tantos aqui para fazer esse agradecimento. A palavra está com você, Maria. Obrigada, professor, obrigada. Primeiro, eu cumprimento, peço desculpas, porque teve um problema aqui na internet, eu acabei entrando um pouco mais tarde, mas eu cumprimento todos da mesa, ao professor Gustavo Badaró, ao professor Fred Didier, à professora Camille Lima e ao professor Sebastian. Realmente é uma honra compor essa mesa, dialogar sobre esse tema que é tão interessante, tão denso e repleto de pontos que precisam realmente desse diálogo para que a gente tenha um processo, para que a gente tenha uma justiça negocial que se coadune com os ditames constitucionais, que se coadune com o que a gente quer para uma justiça negocial justa, né? Vamos tentar ser assim. Quanto à voluntariedade, a questão da voluntariedade, a justiça negocial, a gente precisa entender que é um outro paradigma, é pensar. A gente sai da ideia, como a doutora Camille falou, de resistência, de defesa, de você ser patrono e ser aquele voraz para a defesa. Isso é uma forma de pensar. Como o professor também, Fred Didier, colocou, pode sim, né, ser
é possível também enxergar a colaboração premiada, depender das circunstâncias do fato concreto, como uma atitude de defesa. Então, é uma linha tênue que a gente vai aprendendo muito com a prática, estudando, buscando as nossas referências para que aconteça. Mas, enfim, sobre a voluntariedade, na minha percepção, ela é sempre mitigada. Faz parte da justiça negocial ela ter esse vício, esse condão coercitivo, seja pela pressa, talvez, né? Quem ganha primeiro, ou, na verdade, quem sai na frente, essa corrida por você delatar primeiro, por você dizer as informações que sejam mais pertinentes, que consiga produzir, consiga apresentar as provas de uma forma mais célere e de uma forma mais contundente, você tem uma tendência maior a ter um benefício maior. Então, isso em si já tem esse condão da vulnerabilidade, esse condão da mitigação dessa voluntariedade. Uma observação referente às novas alterações da Lei 13.964, de 2019, que é da Lei do Pacote Anticrime, é que o artigo 4º, o parágrafo 7º, permitiu, o inciso 2º, a apresentação, a verificação dessa voluntariedade. Então, dá maior segurança à defesa e ao imputado, ao colaborador, de que realmente isso será verificado. Isso não é algo facultativo, isso é essencial. A voluntariedade é essencial à formação da justiça negocial. Opa, parece que teve uma interrupção aqui com Maria. Que pena. Só para dizer, pessoal, Maria, assim, ela teve até que mudar de computador porque a internet dela está com problema de conexão, mas daqui a pouco eu acho que ela está... Ah, voltou? Não, eu acho que ainda não. Ainda está com isso aqui, mas a gente vai retornar nisso aqui. Às vezes tem esses problemas, né, desses eventos, assim, virtuais, às vezes essas questões de conexão. Mas enquanto isso, enquanto Maria não volta, tem outra questão que me angustia. A gente foi até na live com o Fred, eu conversei sobre isso. Sobre assim, o valor probatório da colaboração, porque implica em confissão, e como é que o terceiro delatado fica em relação a isso, né? Como é que o terceiro delatado ele pode controlar, impugnar, e qual a força probatória e o valor, vamos dizer, da colaboração em relação ao terceiro. Isso é uma coisa que é um instrumento de defesa em relação a ele, mas em relação ao terceiro delatado é uma acusação. Como é que a gente trabalha com isso? Eu queria ouvir de vocês aí, fiquem à vontade, para poder conversar sobre isso, que é uma coisa que me angustia também. Bom, Sebastião, não sei se nós vamos seguir a mesma ordem, mas olha lá. Primeiro, concordo com o Fred, que é um instrumento de defesa, a Camille também disse isso, eu estou de pleno acordo. Não sei acho que se a Maria quiser completar o que ela estava falando, Maria. Não, por favor, não vou interromper. Se quiser completar, por favor. Tá, tudo bem. Só para... Não, mas queremos ouvi-la, por favor. Obrigada, professor. Muito obrigada pela gentileza. Só complementando, quanto a John Lember, ele fala assim sobre essa intimidação, sobre esse aspecto coercitivo inerente à colaboração premiada e sobre essa sana, né, essa corrida de quem vai primeiro delatar. E ele fala que, certamente, há uma diferença entre ter as costelas quebradas, se você não confessar, ou sofrer alguns anos a mais na prisão. Mas a distinção é de intensidade e não de natureza. Ou seja, a gente entender que a gente está sobre um outro sistema, sobre outros parâmetros, mas a que custo? A que custo de um sistema que a gente também busca o tempo todo ratificar, ou busca o tempo todo inserir, que é o sistema acusatório, e importa-se uma teoria que precisa realmente ser adaptada, precisa ser contextualizada no Brasil. Então a gente fica nessa corrida, e eu acredito que o colaborador tem essa sensação das costelas quebradas e dos anos a mais na prisão. Então, assim, inerente, a gente viu de Lava Jato, de que isso fez toda a diferença.
essa corrida, o que falar, como ser realmente um meio de produção de obtenção. Desculpe mais uma vez, obrigada pela palavra. Okay. Então, Maria, trazendo você para o debate de novo, a gente estava conversando agora sobre um pouco da eficácia da colaboração em relação ao terceiro delatado, né? Como é que o terceiro que não participou da delação vai haver uma confissão, vai ser defesa, vai ser ataque? Como é que o terceiro delatado pode impugnar, controlar, discutir a colaboração? É um pouco disso que a gente está discutindo agora, professor Badaró. Eu estava fazendo, Sebastião, algumas considerações sobre o que foi dito antes. Eu concordo com o Fred, a Camille também disse, é um instrumento de defesa, né? E isso, inclusive, Fred, acho que é uma mudança de mentalidade do advogado criminal, que no começo da delação era uma coisa, isso é coisa de Judas, quem delata é um traidor, etc. Alguns advogados, vários no começo, já disseram, eu não faço colaboração premiada, eu sou um advogado que não faz colaboração premiada. É claro que vai continuar tendo espaço para uma defesa criminal, que eu vou chamar conflitiva, de antagonismo entre tese e antítese, mas a defesa penal, com acordos de colaboração premiada, acordos de não persecução penal, é uma realidade, né? E não é menos advogado criminal o advogado que faz um acordo do que o advogado que vai partir para uma defesa para negar a tese acusatória e assim por diante. Justamente por isso, concordo com a Camille, quer dizer, eu acho que começa a chegar um momento em que nós temos que verificar dois tipos de processo penal. Nós temos um processo penal, que era o processo penal clássico, até 95 do século passado, que era nullum crime, nulla pena, sine judicio, a única forma de aplicar a pena era através do processo prévio, e hoje você tem outros mecanismos. Até eu penso que são um pouco finalidades distintas. Aquele processo penal clássico, com investigação, instrução, duplo grau, confronto entre tese e antítese, atividade instrutória, etc., né? É um processo que visa produzir um resultado que, em caso condenatório, legitime o exercício do poder de punir estatal. Os mecanismos consensuais são mecanismos que pensam muito mais em solução de conflitos. Mas essa é uma opção do legislador. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos reconheceu em mais de um caso a constitucionalidade desses mecanismos, constitucionalidade não, compatibilidade com a Convenção Europeia de Direitos Humanos, mas que para nós implica mais ou menos diante de um conjunto homogêneo de princípios fundamentais de devido processo, processo eco, justo processo, a mesma coisa. Então, a questão é fazer um mix. Que tipos de processos vão estar reservados por uma justiça de tese e antítese e que tipos de processos vão ser resolvidos com acordos com justiça negocial. Houve algumas dificuldades iniciais que me parecem significativas, que foi o fato de que, com a Lei 2.850, 2013, 2014, início da Lava Jato, réus com foro por prerrogativa de função, o Supremo Tribunal Federal foi chamado a decidir aspectos relevantes da colaboração premiada sem que o tema já tivesse um certo conjunto de casos divergentes e principais posições sedimentadas em primeiro e segundo grau. O Supremo foi chamado quase que numa situação inaugural do Instituto, né, pelo menos com todo esse arcabouço probatório e não só premial, para decidir. Com relação ao overcharge, que o Sebastião pergunta, a Maria colocou uma questão importante, eu vejo duas pontas diferentes do sistema que são muito importantes para nós. Um bom mecanismo para não ter overcharge é um dever de disclosure, eu saber, enquanto potencial colaborador, quais são os efetivos instrumentos contra mim que o Ministério Público possui. Isso nós não temos isso com claridade. Por outro lado, os riscos, em relação ao que você colocou, das costelas quebradas, Maria, ou de uma pena a mais, os riscos de uma sentença. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, os guias de fixação da pena permitem, com alguma segurança, eu antever mais ou menos qual vai ser o resultado da minha pena se eu for para um processo e for condenado ao final. Ter essa certa homogeneização me permite decidir com maior segurança. Porque se eu virasse agora para o Sebastião e falasse, Sebastião, quer comprar meu carro? 60 mil reais. Ele falou, não, para lá, vou te perguntar. Não, quer comprar ou não quer por 60 mil reais? Ele falou, não dá. Não sei que carro você tem, que ano que é o teu carro, como é que ele está conservado, se não está conservado, qual a mão de obra. Então, a gente não tem a prova no começo e tem uma profunda insegurança no final. Então, como você disse, a gente vê casos, como a Camille mencionou, que se eu falar, olha, foram aqui 25 transferências, portanto, é um processo de lavagem de dinheiro, faz parte da dissimulação, eu fracionar em operações menores. Você vai ter uma pena de lavagem. Ou alguém fala, não, são 25 lavagens em concurso material, que eu vou somar a pena das 25, você fala, bom, eu estou
em patamares absurdamente distintos. Então, hoje, talvez eu diria, na linha do que o Fred falou, menos do que o problema da voluntariedade em si, dele escolher, é a profunda insegurança quanto ao que tem antes de investigação e qual é o futuro que eu posso ter depois se eu não fizer a delação, premiada. Além de ser um mecanismo de defesa, e agora entra na pergunta do Sebastião, o problema é que o colaborador ele é uma figura híbrida, né? Porque ele é um instrumento de defesa em relação a si, e aí ele vai confessar e vai ter os benefícios pela confissão, mas ele é uma fonte de prova em relação aos delatados, né? Como os portugueses falam, ele faz uma declaração heteroinculpatória. Ele faz uma confissão em relação a si e uma declaração inculpatória em relação a terceiros, né? Isso o coloca nessa posição híbrida, que não dá para eu dizer, ao colaborador eu aplico o estatuto jurídico do réu, ou ao colaborador eu aplico o regime legal da testemunha, né? Ele tem que ter um regime jurídico próprio que precisa ser construído. A ideia da boa-fé que a Camille fala, ela é fundamental até, eu acho, para a construção desse modelo de processo negocial. E, nesse ponto, o mecanismo de compensação, como a Camille mencionou, de ter tudo gravado, é um maior reforço à inutilizabilidade de tudo o que for declarado na fase de negociação, se o acordo não for celebrado, né? Que antigamente era só contra o próprio colaborador, mas isso quer dizer que posso usar contra o delatado. Agora a lei parece que reforçou esse mecanismo, né? Então, a hora que nós tivermos essas pautas mais definidas, isso dá um pouco mais de segurança. Mas também acho ainda, Camille tem bastante experiência na celebração de acordos, que, lamentavelmente, o Ministério Público, eu, quando oriento um cliente a fazer um acordo, eu digo, olha, a minha percepção sobre colaboração é a seguinte, é igual você pular de paraquedas. Enquanto você está lá no avião, você pensa, vou pular, não vou pular, estou com medo. A hora que você pula, só tem uma solução boa, é o paraquedas abrir. Então, eu falo, você pode até não pensar se você vai entrar ou não vai entrar na colaboração. Na hora que você entrar, a única saída é você ser o melhor colaborador do mundo. Você tem que ser o melhor amigo do Ministério Público, né? Só que o Ministério Público, em muitos casos, faz a colaboração, mas continua vendo o colaborador com desconfiança. E continua, muitas vezes, quase que tratando o colaborador como aquela parte antagônica, e não como alguém que está colaborando com ele. O que é um pouco fruto, dessa mudança, ou melhor, dessa diferença histórica, cultural, sociológica dos sistemas. Há um texto do Damasca, que eu gosto muito, sobre as reformas processuais penais na América Latina, em que ele fala, há dois riscos quando eu importo um instituto de uma tradição jurídica e levo para uma outra completamente diferente. A primeira não é exatamente o que ele fala, mas para facilitar para quem está nos ouvindo, para usar uma expressão brasileira, a lei não pegou, né? A lei funcionava bem num instituto, num sistema, e quando eu levo para o outro sistema, embora lá ela funcionasse bem, no outro sistema ela não funciona. E o outro, que às vezes é mais grave, ela funciona, mas gera efeitos muito diferentes daqueles efeitos que ela gerava no sistema de onde ela veio importada, porque lá eu tinha um arcabouço histórico, sociológico, uma visão política, concepção de Estado, etc. Então, essa adaptação, aqui me parece que nós precisaremos encontrar um ponto de equilíbrio de uma justiça negocial, seja para colaboração premiada, seja para acordo de não persecução, seja para um eventual acordo sob pena, vá lá, tropicalizado, igual o carro estrangeiro que vem para o Brasil. Você vai falar, olha, eu tenho que fazer alguma adaptação, porque a nossa rua é mais esburacada, a nossa gasolina não é tão boa, etc. A gente vai ter que pegar esse instituto, que pressupõe acordo, né? Que pressupõe margem de disponibilidade de vontade, para usar uma linguagem civilista. Eu tenho que reconhecer agora que existem normas de direito penal que são normas dispositivas, que podem ser afastadas pela vontade das partes, e tenho que reconhecer que há outras normas que são cogentes, que ali é princípio da legalidade, não dá para o acordo de vontade afastar a aplicação dessas normas. E nesse ponto, Sebastião, em relação ao delatado, a lei agora até evoluiu, mas esse ponto me parece que, incorporando o que a jurisprudência já vinha desenhando antes, né? O parágrafo 16 do artigo 4º dizia só que eu não podia fundamentar uma sentença condenatória exclusivamente nas declarações do colaborador, e agora ficou estabelecido que eu também não posso receber a denúncia, ou seja, ela não é suficiente para caracterizar a justa causa, e também não posso decretar medidas cautelares, patrimoniais ou reais, porque
ela também não daria aquele grau de razoabilidade, aquele fumus comissi delicti para uma medida cautelar. O que me parece medidas sensatas do legislador. Eu tenho profunda dificuldade em aceitar limitações ao livre convencimento. Acredito que a fase de valoração tem que ser uma fase eminentemente epistêmica, né? Mas aí são situações de reforço do legislador, não num sistema de prova legal positiva, como havia antigamente, para dizer o que é necessário para que um fato seja considerado verdadeiro, mas um sistema de prova legal negativa, dizendo simplesmente o que é insuficiente para que, do ponto de vista de um juízo fático, eu tome uma decisão, né? É quase como para usar um termo de estándar probatório, é quase como eu esteja dizendo, se você só tiver isso, você não atingiu o estándar de prova para tal decisão. Me parece uma postura razoável do legislador por todos os riscos que a colaboração premiada tem. E daí conclui, Fred, a preocupação da voluntariedade, muitas vezes, e a gente viu isso na prática, não é tanto em relação a ele ter a chance de, para se defender, ele confessar e fazer o acordo. É muitas vezes o que é insinuado, para usar aqui um eufemismo, muito forte para ele, em relação, olha, mas eu preciso desse elemento de prova em relação ao fulano X que está sendo investigado. Ah, mas você não lembra que alguém levou dinheiro para ele? Pô, mas você tem certeza que ele nunca recebeu dinheiro? Pô, mas tá difícil sair o acordo. Se você tivesse algum elemento de prova dizendo que o fulano também recebia propina, na quinta vez, o cara que quer fazer o acordo e que não é bobo nem nada, fala, pô, pensando bem. Uma vez num acordo, o procurador chegou para mim e falou assim, ó, leva o seu cliente para casa, depois desses... Manda ele tomar um bom fosfosol no fim de semana, para quem é mais novo e não sabe o que é fosfosol era um remédio para memória, e aí ele volta aqui na segunda-feira para ver se a gente faz esse acordo ou não. Então, ele estando fragilizado na voluntariedade, é menos em relação a ele, porque para ele vai ser benéfico, mas também um pouco o risco dele se sentir forçado a delatar alguém, e aí correr o risco de perder o benefício. Porque se para ele celebrar o acordo, ele mente imputando um fato a alguém que não é verdadeiro, mas porque ele acha que assim ele agrada o Ministério Público, e depois ele não consegue elemento de corroboração daquilo que ele falou, eu gosto de falar, tua colaboração não foi muito eficaz, ó, você falou aquela coisa do fulano, mas olha, isso aqui você não conseguiu provar. Então, acho que o pacote anticrime melhorou o regime legal, né? Acho que a 12.850 já melhorou bastante o que a gente tinha. O pacote anticrime melhorou, mas ele é um mecanismo em constante transformação e a prática vai sempre exigindo novas calibragens. Maravilha. Só antes de passar a palavra a Fred, mandar um abraço aqui para a grande professora Thaís de Carvalho, Rebeca Rocha, também professora Sânzio, Rony Carvalho, Carolina Ferreira, professor Armando Mesquita, que está aí, né? Um grande abraço para todos, a professora Fernanda Ravazano, certo? O professor João Ricardo, todos aqui presentes, para mandar um abraço a todos aqui que estão acompanhando essa live. Professor Fred, e aí, que colaboração Vamos tem lá. nessa? Vamos lá. Eu queria, antes de responder a sua pergunta, já que teve uma rodada aí, falar um negócio para Camille. Camille, a ideia de devido processo negocial, quer dizer, um devido processo que não é nem jurisdicional, nem administrativo, nem legislativo, um devido processo na elaboração de negócio, é uma ideia muito cara. Eu, particularmente, defendo isso no meu livro de processo civil há muitos anos. Paula Sarno Braga, que é professora aqui do PPGD, da UFBA, na dissertação de mestrado dela, foi devido processo legal aplicado ao âmbito das relações particulares, que era a ideia e ela defende o devido processo negocial. Eu acho fundamental para o processualista penal de hoje, que tem que lidar com essa alternativa de justiça penal negociada, desenvolver isso. E tentar aurir do que já se construiu naquela parte, nesse ambiente do não penal, e trazer para cá para melhorar a qualidade do processo penal nesse ponto. E quanto à boa-fé que você mencionou, é uma coisa que eu tenho observado, que o pessoal do processo penal não está dando muita importância a essas duas previsões que você mencionou bem, de boa-fé, só que são duas previsões que, embora usem o termo boa-fé, elas usam o termo boa-fé em sentidos diferentes. A boa-fé que está prevista no parágrafo 3º
no parágrafo 3º, desculpe, no caput do 3º-B, a boa-fé do caput do 3º-B é uma boa-fé objetiva. É boa-fé como norma. É objetiva. E a boa-fé, que está no outro parágrafo mais embaixo, é boa-fé subjetiva, boa-fé como crença. Boa-fé como percepção de agir licitamente. Então, um é boa-fé como norma, a outra é boa-fé como fato. E se a gente defende, e eu acho que é aí que está um caminho que acho que vocês poderiam desenvolver muito no âmbito do processo penal, que o artigo 3º-B consagrou a boa-fé objetiva, portanto, a boa-fé como norma de conduta, você pode mudar o paradigma do processo penal brasileiro. Para falar, porque aí você muda tudo. Porque quando a boa-fé objetiva se desenvolveu no âmbito privado e no âmbito do direito público administrativo, ela mudou a relação do particular entre os particulares e a relação do particular com a administração pública. Se você começa a desenvolver uma boa-fé objetiva no âmbito do processo penal e o artigo 3º-B, caput, dá esse ensejo, as consequências disso, por exemplo, podem ser defender o que vocês querem defender, o disclosure pelo Ministério Público. Diga tudo, e você pode construir o disclosure pela cláusula da boa-fé, cláusula geral da boa-fé do artigo 3º. E você vai encontrar uma série de experiências internacionais, e inclusive no Brasil, de construções criativas a partir da boa-fé objetiva, que geram deveres de cooperação negocial, como esse, o dever de disclosure. Quer dizer, o dever de disclosure pode ser um dever anexo à boa-fé objetiva prevista no artigo 3º-B. Isso é muito rico para se desenvolver. E falando sobre o que o Sebastião... Agora falando sobre o que o Sebastião disse. A minha primeira preocupação, quando eu estudei colaboração premiada, em 2015, foi exatamente tentar compreender como o delatado poderia reagir à delação. Porque a colaboração, ela é um ato jurídico que tem, evidentemente, no meu modo de ver, uma perspectiva de defesa, mas é um elemento que vai ser utilizado contra alguém. Quer dizer, é em favor de alguém em um sentido, mas é contra alguém em outro. E esse alguém contra quem a colaboração vai ser utilizado pode reagir como? E aí eu construí a seguinte ideia, que eu escrevi, tem um texto já que eu acho que muita gente conhece, que eu publiquei em 2016, em que eu defendi isso. Eu defendi que a homologação da colaboração premiada é jurisdição voluntária penal, como o Badaró falou, por isso que ele fez referência a mim, é jurisdição voluntária penal. Como jurisdição voluntária, há coisa julgada, porque eu defendo que há coisa julgada em jurisdição voluntária. Há coisa julgada, então nós temos ali uma coisa julgada. Sucede que o processo penal brasileiro ele não foi pensado para ações penais não condenatórias. Uhum. O processo penal brasileiro é pensado para ação penal condenatória. E habeas corpus, olha lá. Ou mandado de segurança penal, mas isso como excentricidade. Uma ação penal não condenatória atípica não está previsto no processo penal. E deveria existir uma ação de impugnação da colaboração premiada nula. Então, a colaboração premiada pode ser nula. E, sendo nula, terceiros podem pedir a nulidade dela. E aí, nesse precedente do Supremo que Camille falou, o primeiro precedente do Supremo lá atrás, o relatado por Toffoli, ele diz que o delatado ele se volta contra a validade da colaboração incidentalmente apenas. Quer dizer, quando a colaboração for utilizada contra ele, no processo em que ele está sendo, em que está contra ele a prova utilizada, ele vai impugnar incidentalmente. Ora, isso tudo bem. O Badaró faz uma percepção brilhante. O Supremo ser o primeiro tribunal brasileiro a ter que decidir questões como essa, naquele momento, foi terrível. Porque, evidentemente, esse pensamento está errado. E tanto que o ministro Gilmar Mendes já disse em uma das suas entrevistas que o STF tem um encontro marcado com a revisão dessa tese. Por quê? Porque qualquer ato jurídico no Brasil pode ser impugnado incidentalmente ou de modo principal, ou principaliter. A lei, por exemplo. A lei eu posso fazer controle difuso ou posso entrar com uma ADIM, ADC, DPF. Por que a colaboração premiada não pode ser impugnada autonomamente? Por uma ação que vai ser uma ação inominada de um juízo criminal.
vai ser uma ação de invalidação da colaboração premiada, construída a partir do direito de acesso à justiça, cuja competência do juízo que homologou, porque essa é a lógica do sistema, de o juízo que homologou ser o juízo da ação que vai discutir a respectiva homologação. Ação essa que poderia ser um habeas corpus? Poderia, mas o habeas corpus tem instrução probatória pequena, então você acabaria dificultando o trabalho. Eu sei que o habeas corpus funciona como um coringa, né, no processo penal. Você usa o habeas corpus para várias coisas. Mas, nesse caso, um habeas corpus como ação de invalidação de uma colaboração, acho que não seria bom. É preciso construir, a partir do direito de ação, a possibilidade de uma ação autônoma proposta pelo terceiro delatado para discutir a validade da colaboração. Validade da colaboração. Ação essa que vai ter que se processar por um procedimento que eu não sei qual é. Vai ter que, ou importa o procedimento comum cível, já que não tem, o procedimento penal não foi pensado para isso, mas isso é o de menos. A gente não vai impedir essa ação porque não tem procedimento para isso. A gente não pode pensar de trás para frente, né? Eu vou impedir que o sujeito impugne porque não foi criado um procedimento para isso. Não é isso. O procedimento ele não precede o direito de impugnar. O direito de impugnar nasce pelo interesse e pela inobservância de uma determinada regra cogente que não foi observada no momento de homologar, e ele, como é interessado, pode impugnar o negócio. Então, eu defendo isso, defendo, inclusive, que cabe, se ele puder provar isso documentalmente, o habeas corpus é um instrumento. E o caso do precedente do Di Toffoli foi via habeas corpus, e ele não aceitou, foi via habeas corpus, ele não aceitou. Então, essa é a minha resposta à sua pergunta. Não sei se eu me estendi muito. Ora, Sebastião, se tiver tempo, mas só se tiver tempo, eu queria, vamos chamar aqui como um gremlin, para perturbar aqui o evento, eu queria levantar, se tiver tempo, 3 questões que eu de fora, eu queria ouvir vocês. É uma curiosidade minha. Eu estou de fora, eu quero ouvir vocês. Mas se tiver tempo aí no seu roteiro, aí você me passa a palavra. Lance as discussões, vai que Camila tem alguma ideia sobre isso, Maria. Eu posso lançar para as meninas, né? Para as meninas, eu lanço para as meninas falarem sobre isso. Vai. Posso lançar? Claro. Eu vou fazer o seguinte. Professor... São 3, eu vou lançar uma só. Diga, Maria. Professor, Diga, Maria. Sim. Vai falar alguma coisa? Sobre... me veio uma indagação que eu gostaria de compartilhar. Um dos fundamentos, sim? Estão me ouvindo? Está falhando. Está cortando. Está cortando um pouco. Está me ouvindo? Está cortando. Se quiser escrever a pergunta aqui no chat, eu reproduzo a pergunta. Tem que escrever aqui no chat. Fala, e é uma das justificativas ou fundamentos da justiça negocial. Maria... Não conseguiram me ouvir, né? Não. Tente escrever aqui, Não estou conseguindo me ouvir. Agora sim. Mas agora voltou a falhar de novo. Pronto, escreva. Maria, talvez seja melhor você escrever. Tente escrever. Enquanto você vai escrevendo, o Fred vai provocando. Vamos lá. Eu tenho 3 questões que eu gostaria de ouvir os processoristas penais. Todas elas nascem em razão do pacote anticrime. Mas eu vou fazer, por enquanto, uma para não tomar o espaço todo. Se tiver tempo, eu faço as outras. É o seguinte, ó, o artigo que cuida da homologação, o parágrafo que cuida da homologação, ele diz que o juiz vai homologar ou não vai homologar, e se ele entender que não vai homologar, ele manda as partes fazerem os complementos, os ajustes. O que acontece? Qual é a minha pergunta? Existe no direito privado, e o direito brasileiro consagra essa regra, a regra da indivisibilidade da transação. A transação é indivisível. Indivisível. Por quê? Porque a lógica é a seguinte: eu só fiz aquele acordo naquele contexto negocial. Então, eu cedi um pouco, a outra parte cedeu, e aquele conjunto, aquele arranjo
de concessões recíprocas foi o que justificou a transação. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Código Civil, quando regula a transação, ele diz que a transação é indivisível a ponto de eu não poder invalidar uma cláusula da transação. Eu não posso ir a juízo para invalidar uma cláusula da transação. Ou invalidar a transação inteira, porque às vezes aquela cláusula é o que sustenta a transação. Então, por onde é que eu quero chegar? Eu pergunto a vocês, a colaboração premiada é um acordo, é um contrato, que eu acho que é um contrato indivisível? Esses dois dispositivos consagram a indivisibilidade da colaboração. Isso é muito importante, porque se a gente entender que é indivisível, e eu acho que é, se eu fosse advogado do colaborador, que defenderia a divisibilidade, o juiz não pode fazer homologação parcial. Não pode. O que ele pode é homologar ou não homologar. Ele pode não homologar. Tudo bem, ele pode não homologar. Mas ele não pode dizer assim, homologo esse pedaço e não homologo o outro. Isso ele não pode fazer. Não poderia fazer. Ele teria que, faça o ajuste. Se não fizer o ajuste, eu não homologo. Tudo bem, é do jogo não homologar. Mas homologar em parte não pode. Eu defendo essa indivisibilidade seguindo o padrão clássico da regra da transação. O que é que vocês, meus colegas, acham aí sobre isso? Quer falar sobre isso, professor Camille? Posso falar, até adorei esse instituto do processo civil, porque eu acho que vai servir de grande valia, né, professor Gustavo, porque nós temos um problema seríssimo, professor Didier, e essas conversas entre criminalistas e civilistas são fantásticas, porque elas permitem a evolução, né, pode ser divergente em alguns pontos, mas isso só promove o avanço. Tem uma discussão que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, que é o fato de que, desde o dia 23 de janeiro, existe no artigo 7º, esse que você bem mencionou, e que coloca o juiz numa situação que, até então, o juiz tinha liberalidade, ou homologava, ou recusava, ou determinava a devolução para ajustes. Hoje não tem mais, ou ele homologa, ou ele devolve para ajustes. A opção não homologo não existe expressamente, né? O que acontece é que existe essa discussão que vai entrar mais cedo ou mais tarde, o Supremo vai ter que se manifestar, a doutrina aos poucos já está começando, que é a distinção se eu posso negociar uma pena, inclusive com uma pena fechada para cumprimento, e o regime ao qual eu vou cumprir, inclusive o regime diferenciado, que é o que muito se trabalhou na Lava Jato, e o que fez a vantajosidade foi o chamarisco para os acordos. Com certeza, ninguém vai fazer um acordo se tiver que ir para o regime prisional, ainda mais agora nessa situação de pandemia, digamos. Ou se não tivesse, agora só agrava. Então, a questão que está se colocando é que a lei veio dizer que, ao trabalhar um acordo, eu poderia, a visão que alguns têm, dispor sobre a pena, uma sanção premial fechada, mas não poderia trabalhar o regime. E que seria nula essa cláusula, que estipulasse um regime diferenciado para o cumprimento do acordo. O juiz, ele está se miscuindo no acordo, né? Ele não participa do acordo, e ele está querendo impor uma cláusula, né? Até que ponto, só que aí entra também a percepção do professor Gustavo, até que ponto eu posso, é uma norma dispositiva ou é uma norma cogente? Então, em outro momento, eu ouvi o professor Pir, que também eu admiro muitíssimo, e ele colocou essa questão. Bom, num primeiro momento, essa norma aqui do artigo 7º, ela já traz um problema penal, né? Então, crimes praticados a partir de 23 de janeiro, em tese, poderia aplicar essa fórmula aqui, porque eu discuto pena, eu discuto regime e formas de cumprimento. Quando os crimes são anteriores, poderia haver uma possibilidade de disposição com relação à pena e regime, o juiz só homologaria. E com relação a uma terceira corrente, é de que defendida pelo Alexandre Wunderlich, num trabalho de pacote anticrime, é de que sim, é sanção premial, a lei não violou a sanção premial, que é estabelecida num acordo, né, um negócio entre as partes, e pode ser essa a cláusula, como o professor Didier falou, olha, essa é a cláusula do acordo, eu só vou fazer o acordo porque eu não quero regime prisional,
Esse é o meu mote. Se eu tiver que ficar 30 anos em domiciliar em casa, é a minha preferência. Então, se o juiz pode se ingerir, e aí eu voltei aos mecanismos de primeira dimensão, professor Gustavo, fui fazer uma releitura. No artigo 89 da suspensão condicional do processo, pode o juiz impor condições ao réu, e eu nunca tinha me dado conta dessa situação de que o juiz está se imiscuindo num acordo que cabe à acusação e à defesa. O juiz poderia colocar uma condição facultativa, além das obrigatórias, lá no 89.6, salvo engano. Então, assim, até que ponto o juiz participa, né, se o juiz fica na figura de julgador, ou ele é partícipe desse acordo, né? Então, eu acho que talvez essa saída, professor Didier, ela seria muito interessante para defender, porque, assim como a gente diz no processo, a forma é garantia, o clausulado aqui também deve ser garantia. Eu acho que esse é o ponto. Quanto mais clausulado, mais costurado estiver o meu acordo, mais força e mais uma promessa de segurança ele vai ter, né? Então, eu vou pular do paraquedas. Vou estar de paraquedas, vou chegar lá ainda com paraquedas, o paraquedas vai abrir ou não? É uma dúvida. Então, eu preciso sair, pular esse avião sabendo que eu tenho um paraquedas e que ele vai abrir sim. Eu posso ter uma queda mais rápida? Posso, mas eu tenho que ter uma segurança de que eu não vou morrer. Eu acho que é essa a lógica. Interessante. A gente vê se o áudio de Maria voltou, mas uma coisa é, quando você falou do professor Alexandre Wunderlich, a gente está conversando muito recentemente sobre pena e sanção premial. E uma das coisas, eu só vou fazer 30 segundos sobre o princípio do limite da legalidade, é que eu vejo que a legalidade é o limite máximo de intervenção, vamos dizer assim, dentro dessa linha. Então, eu imagino que, em termo de colaboração premiada, em termo de restrição a direitos fundamentais do réu, ela estabelece um limite máximo de restrição. Mas eu imagino que, eventualmente, o juiz pode, por exemplo, se o juiz, num processo judicial, entender que a pena é menor do que a pena pactuada, é possível, né? Então, me parece, e é isso que é uma discussão em relação aos termos legais, que diz que não é possível se estabelecer regimes de condenação diferenciados. A questão, isso serve para a pena e serve para a sanção premial negociada também. Isso, eu estou pesquisando sobre isso agora, eu tento pensar na legalidade como limite máximo, né? Ou seja, em que o juiz pode ter um papel fiscalizador para ampliar os limites de liberdade e diminuir os limites de intervenção. Já que fez a provocação, é só uma ponderação. Será que seu áudio está bom hoje? Ou será que melhora hoje? Me conte aí, se a gente dá para lhe ouvir agora. Eu acho, que pena. Eu acho que realmente... Maria? Oi, está conseguindo me ouvir? Agora sim, agora sim. Conseguiu me ouvir? Pronto. Apenas mais uma provocação, tanto da fala de Camila, quanto da indagação do professor DJ. Quando a gente fala de colaboração premiada e quando a gente fala de regimes de cumprimento de pena, a colaboração premiada está muito... Quando a gente fala de macrocriminalidade, dos crimes de colarinho branco, da cifra dourada, na verdade, dessa ideia de punição, né? De que pessoas que antes não eram alcançadas pela lei, né? Pela ideia de que a lei vale para todos, começam a ser alcançadas. De maneiras muito específicas. Aqui é a minha pontuação de que são personifica tal ponto que a gente acaba não tendo Eu acho que o áudio está cortando de novo, né? Não sei se vocês... Ou é uma pena mesmo, porque Talvez uma saída seja ela tirar o vídeo, que aí diminui a carga da... E ela
falar, talvez funcione. Talvez é uma coisa, tirar o vídeo e tentar falar só. Ela estava falando justamente das distinções da colaboração, que, assim, que é um instrumento que tem funcionado bem para a chamada criminalidade de colarinho branco, vamos dizer, e ela estava começando... Oi, Maria, agora estamos lhe ouvindo bem agora. Deixa eu ver. Pode falar, Maria. Se agora... Ou, infelizmente, parece que a internet dela não está boa. Melhor. Então, pelo menos volta o vídeo para a gente ficar vendo. Pronto. Né? Volta o vídeo que a gente fica vendo. Pois é. E aí, quer ver, e engraçado que a gente já está quase na hora, e o tempo passa tão correndo que a gente tem mais 15, 20 minutos aqui de debate só. E aí, na verdade, aí eu vou querer ouvir mais vocês. Eu sei que, Maria, espero que uma hora a gente consiga... Badaró falar sobre divisibilidade, se ele puder. É claro. Sebastião, pena que a Maria não está conseguindo falar, mas vamos lá. Bom, primeiro, Fred, estou de pleno acordo que há uma estabilidade no ato homologatório. Talvez até para um processualista penal você chamar isso de coisa julgada, pode ser uma coisa muito sofrida no coração dele. Mas, para mim, é o que menos importa. Há um grau de estabilidade, o próximo juiz tem que respeitar. Eu sempre dei o seguinte exemplo. Eu, se fosse juiz, não homologaria um acordo com regimes diversos, tal, um pouco o tema que está. Mas se um juiz antes de mim tivesse homologado e eu tivesse que aplicar aquele regime, eu aplicaria tranquilamente, porque no momento em que aquilo foi homologado, as discussões sobre voluntariedade, legalidade, regularidade estão superadas. O Poder Judiciário apreciou aquilo e homologou. Estou de pleno acordo com o Fred, eu já escrevi sobre isso há bastante tempo, mesmo no regime anterior. Não usei a ideia da indivisibilidade da transação do Código Civil, mas dizia exatamente isso. O poder do juiz não é um poder do juiz no juízo homologatório de interferir no mérito da negociação. Poxa, não peça 2/3, peça 1/3, etc. Mas, ainda que ele entenda que algo é ilegal, se ele falar esta cláusula eu não homologo, ele não poderia fazer isso, porque aquela pode ser a cláusula. O que ele poderia dizer, como você bem colocou, é, olha, por exemplo, eu entendo que o fulano é o líder da organização e a lei diz que para o líder da organização não pode ter imunidade. Então, para esse fulano, eu não vou homologar a imunidade. Isso significaria o quê? Nesse primeiro momento, ao meu ver, um indicativo do que ele considera o trilho da legalidade. Volta para as partes e as partes vão dizer, sem imunidade dá para homologar? O proponente vai dizer, não, sem isso eu não celebro. E aí não tem celebração. E aí vale o regime de que aquele acordo não foi homologado com todas as consequências. Não dá para eu dizer que é má-fé de ninguém, não vou poder usar aquelas provas fornecidas contra o colaborador. Mas nesse ponto eu estou de pleno acordo. Não dá para o juiz sacar uma cláusula e falar homologo sem o item A e o item C. Ou homologa ou não homologa. Lembra, Camille, que não só a condição não prevista na lei na suspensão condicional do processo, mas na transação penal, o juiz pode reduzir o valor da multa, que também é uma forma do juiz interferir no conteúdo do acordo, que não deveria poder. Eu acho que a lei agora restringiu mais os regimes do que pode ser negociado, do que era antes, adotando mais ou menos a linha que foi uma decisão monocrática do ministro Lewandowski, num caso, quando ele estabeleceu maiores restrições sobre questões de pena. Né? Tenho dúvidas, Sebastião, se daria para a gente adotar entre nós essa ideia de que a legalidade é o limite máximo. Sou simpático a ela, como no direito alemão, que você só tem a pena máxima e a pena mínima o juiz tem liberdade, ou seja, a legalidade é minha garantia, não pode passar disso, mas daqui isso pode ser zero. Não é essa a nossa concepção, acho muito difícil, e vejo problemas práticos. Eu dou o seguinte exemplo. Permitir regimes diferenciados, regimes fora do esquema legal, pode gerar problemas enormes depois com, por exemplo, unificação de penas com penas de outro crime. Como é que eu vou unificar um regime semiaberto, diferenciado, com não sei o que? A hora que ele tiver a pena de crime anterior, ou depois ele está lá na fase aberta dele, ele comete uma lesão corporal culposa de trânsito, que não vai levar, obviamente, à rescisão do acordo. E aí eu vou ter que
unificar aquela pena, né? Eu, Gustavo, particularmente, tenho dificuldade na criação desses regimes de pena diferenciados fora do limite. Mas o que me parece mais claro é que a lei estabelece, fora da hipótese da imunidade, a impossibilidade de se estabelecer uma pena fixa. Esse é um tema a ser discutido. Se para maior estabilidade do acordo, né, Camille? Eu deveria poder falar, a minha pena é X, porque a estrutura da lei é que o juiz, depois, na sentença, vai verificar a efetividade da colaboração e ele vai estabelecer o benefício concreto a partir da maior ou menor efetividade. A mim parece contra o regime legal um acordo homologado que diga a pena é de 5 anos e 6 meses no regime tal, ponto. Porque, pela lei, o juiz, ao final, é que vai dizer, você foi um ótimo colaborador, vou te liberar a eficácia máxima. Se foi um colaborador mediano, você vai ter um benefício intermediário. Se foi um colaborador fraco, você vai ter o benefício mínimo. Eu até tenho defendido que os acordos podem estabelecer, dentro da ideia da Camille, que também me seduz, de ter um acordo mais detalhado possível, o acordo pode até estabelecer faixas de efetividade. Se, ao final, o juiz considerar que eu fui um colaborador efetivo, eu tenho o direito da redução de tanto a tanto. Ótimas reduções, substituição. Se for considerado que a efetividade é mediana, eu posso só sair do regime fechado e ir para o semiaberto com tal redução. Se eu for um colaborador muito ruim, meu regime não deve ser alterado e minha pena vai ser reduzida da metade até 1/6. Isso eu acho que é possível. Mas um último tema, dentro do que foi dito, que me parece também que a gente vai ter que se debruçar, é se seria possível o juiz, e me estimula muito uma ótica negocial que as partes tentem chegar a um acordo também sobre a efetividade ao final, se seria possível quando há convergência de vontade das partes sobre a efetividade do colaborador, se o juiz poderia divergir disso. A mim parece que não. Imaginemos que chegue no final do processo, o Ministério Público diz, olha, para mim você foi um colaborador mediano e você merece esse benefício, porque dos 5 escopos nós atingimos 3. O colaborador vai lá e fala, olha, realmente eu também acho que eu fui um colaborador mediano, eu acho que é isso que eu mereço. Poderia o juiz virar e falar, não, mas eu agora estou analisando aqui e acho que você foi um ótimo colaborador ou um péssimo colaborador. Eu tenho defendido que não, porque daí, se é uma estrutura negocial, e dentro até da ideia da boa-fé, que o Fred anunciou, seria positivo, ao meu ver, que estimulasse que as partes, antes da sentença, se houver essa convergência, isso pode favorecer que o MP não seja muito guloso para dizer que foi muito ruim, e o colaborador também não seja muito guloso para ele dizer que ele foi o melhor do mundo, porque eu digo, se houver divergência, é o juiz que adjudica, para dizer a efetividade da sua colaboração. Se houver convergência sobre a efetividade da colaboração, eu estou num mecanismo negocial e que as partes estão de acordo sobre o cumprimento do contrato. Por que trazer um julgador para fomentar uma divergência onde as próprias partes estão convergindo? Não me parece que faça sentido. E aí, as próprias partes deverão buscar, falar, poxa, eu posso dizer que eu quero benefício máximo, mas corro o risco do MP não concordar, e aí vai para o juiz adjudicar e ele me dá o benefício mínimo. O MP fala, poxa, eu posso dizer que ele merece o benefício mínimo e não o benefício médio, mas vai que eu digo que ele merece o benefício mínimo, e aí ele fala, não, o mínimo eu não aceito, e aí vai para o juiz e o juiz dá o benefício máximo para ele. As duas partes podem chegar lá e, olha, concessões recíprocas. Pô, nem o meu, nem o seu. Então, vamos ficar na colaboração média, que tá bom para os dois? Bom, tá bom. Fazer uma manifestação conjunta, dizendo, olha, a gente acha que o grau de efetividade foi médio, o acordo previa que no grau de efetividade médio deveria ser tal o benefício aplicado, estamos de acordo que aplique esse benefício nesse caso, na nossa concepção esse benefício implica tal situação, e o juiz daí não há o que adjudicar. Eu estou no espaço consensual, que aquele acordo de vontades é legal e voluntário, porque já houve um juízo homologatório com força de coisa julgada, com a denominação que quiser, e ao final as partes concordaram sobre o cumprimento daquele negócio jurídico. Aí não me parece que haja mais ao que o juiz seja chamado a decidir. Então, esse tema de que nós busquemos um regime de pena, como a Camila disse, eu também concordo. Se eu quiser pular de paraquedas, eu quero saber qual paraquedas, com quantos metros ele abre, se ele não abrir, se tem paraquedas de reserva, tudo. Então,
Como tudo na vida. Quer dizer, se eu for fazer um contrato, quanto mais fechado o contrato, quanto mais cláusulas, se a ideia é de acordo de vontades, que as partes consigam prever o máximo possível das possibilidades que aquele acordo pode levar. Maria, vamos ver agora se a gente consegue lhe ouvir. Espero que a internet esteja boa agora. Estão conseguindo me ouvir agora? Ai, que bom! Enfim, a minha fala, trazendo um pouco mais para a criminologia e para essa questão do regime diferenciado de cumprimento de pena, como o professor Badaró colocou, primeiro, a fiscalização desse regime, segundo, como fiscalizar esse regime que vai ser diferenciado e voltado para o sujeito. Então, de novo, a gente pega a carga toda do sistema punitivo, do sistema de justiça para um sujeito só e singulariza, e como isso vai dificultar para a ideia, para o comparativo, para a ideia de você mensurar se aquela sanção, se aquelas medidas foram realmente adequadas, se aquilo vai ser aplicado de novo num caso semelhante, mas em que o sujeito, com determinadas características ou determinadas posições, não vai ter o mesmo benefício ou o mesmo tratamento, ainda que esteja ali nos anexos, ainda que esteja ali registrado no acordo, mas pela ideia do sujeito, pela confecção, pela persona, enfim, outras características. Então, essa é a minha indagação e talvez a minha reticência, porque a gente fala muito da colaboração premiada, a gente fala muito da justiça criminal negocial, e a gente lembra de imediato dos crimes de colarinho branco, dos crimes da cifra dourada, e a gente esquece que pode ser aplicados a outros crimes. E materialmente, será que ela é viável para outros crimes? Para a criminalidade de subsistência, como diz Raul Servini? Será que a gente consegue, no sistema brasileiro, dentro ainda dos limites, né, do sistema acusatório, dos limites de proteção e de garantias que esse sistema, que a gente tenta tanto implementar, tanto vivenciar, mas que, de certa forma, a gente ainda tem muito a evoluir, quando a gente volta de novo à ideia da persecução para o sujeito, de uma forma muito singular e de muito específica. Então, essa é a minha angústia, a minha indagação, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Sebastião, 2 minutinhos para falar um pouquinho disso que a Maria falou, que é fundamental. Primeiro, eu não sei se a gente consegue, Maria. Se a gente, eu digo, o legislador tem vontade para isso. Vamos lá. 70% das prisões é tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio, em especial roubo. Eu faço o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal, que é para desafogar o processo penal, e ele não admite acordo de não persecução penal para crime cometido com violência, portanto, roubo, e com limite de pena que não admite o tráfico. Segundo, eu nunca negociei sob pena privativa de liberdade no Brasil e não negociava sob pena privativa de liberdade na transação e no acordo de suspensão condicional do processo, porque eu dizia, contra a liberdade não se negocia. Quando a persecução penal chega à classe mais abastada e à classe do colarinho branco, esses caras falaram, eu não vou para a cadeia. Eu, que estou acostumado a viver bem, eu não vou ser preso nesse estado de coisa inconstitucional. Me arruma outro jeito, meu amigo. Bom, vamos então criar um regime diferenciado, que você fica na tua casa com a tornozeleira, você devolve o que você fez. Aí o cara desviou 80 milhões de dólares da Petrobras, ele fala, eu vou devolver, eu vou pagar uma multinha, você dá imunidade para minha mulher, para o meu filho, para não sei quem, eu vou ficar em casa, tá bom? Tá bom. Aí vai o cara lá na criminalidade de subsistência, que furtou, roubou o carro, celular ou não sei o quê, fala, pô, gostei da ideia, eu vou fazer igual o cara lá dos 80 milhões. Eu vou devolver, vou botar até uma carguinha a mais no chip do celular que eu roubei, ou vou mandar lavar o carro que eu roubei e vou devolver para o cara, aí ele vira para o delegado e fala, e aí, delegado, beleza aquele negócio agora de diferenciado? O cara fala, que isso, meu amigo, isso aqui é ação penal pública indisponível, princípio da obrigatoriedade, não tem essa, aqui é processo, pena, cadeia. Então, a minha questão é até que ponto quem governa o sistema estabelece as regras e os critérios de mecanismos negociais quer efetivamente esse mecanismo como um mecanismo para a justiça penal brasileira como um todo, ou vai continuar dizendo aquele cliente preferencial da justiça penal vai continuar com o processo penal clássico, porque o processo penal clássico vai levá-lo para a cadeia, sem acordo. Bom, mas aquele outro tipo de cliente novo que a gente passou a ter, mais sofisticado, mais rico, mais garboso, não vamos colocar um cara desse na cadeia. Então, vamos pensar em mecanismos alternativos. Esse é um debate que é
fundamental e é estruturante para que a gente não use esse mecanismo que parece despenalizador para aumentar o abismo que existe no processo penal brasileiro, na estrutura de quem são os condenados que vão para a cadeia no processo penal brasileiro. Ok, beleza. E aí, Fred, quer fazer mais alguma provocação? Eu tinha até uma ideia. Teve um caso curioso. Uma vez um cliente que fez um acordo de colaboração premiada, ele disse assim: Sebastião, é o seguinte, eu sei que eu fiz o acordo de colaboração e minha pena é essa, mas eu quero ir para a justiça e quero conseguir uma pena menor, né? E começou a haver discussões sobre a questão de cumprimento do termo de colaboração. Isso foi muito discutido antes mesmo do processo, né? E antes mesmo da condenação, efetivamente. E eu, como um penalista de raiz, vamos dizer assim, eu tenho aquela dificuldade em compreender uma pena sem culpabilidade e sem condenação, vamos dizer, esses institutos, e a partir daí que eu comecei a conversar com o Alexandre Wunderlich sobre a questão de pena e sanção premial, se são coisas diferentes, né? Se tem fundamentos e princípios diferentes, né? E é uma coisa que ainda se escreveu pouco. Assim, qual é o fim, qual é o propósito? Isso é uma discussão mais de penal do que de processo penal. Mas a pena decorrente de uma colaboração tem a mesma finalidade de uma pena decorrente de uma sentença condenatória. Isso é uma coisa que me angustia ainda, mas é uma questão de penal. E aí eu queria lhe ouvir, Fred, também sobre suas provocações com a lei anticrime, que eu estou curioso, na verdade. Eu não sei se vai dar para fazer todas, mas você pode puxar a provocação que fica para um segundo evento aí, de repente. Vamos lá, terceiro no caso, né? No nosso caso. Terceiro, é verdade. Muito boa a provocação de Maria. Eu nem sabia isso, realmente eu não sabia. Existe discussão sobre a aplicabilidade da Lei 12.850, no caso da colaboração premiada, para crimes que não sejam de organizações criminosas? Há quem defenda que não se aplica? É mesmo? Bom, eu não sabia disso. Isso, para mim, realmente, eu fiquei um pouco chocado. Quer dizer, mesmo preenchendo os pressupostos lá, não sendo crime daquela lei, não se poderia usar? Incrível isso. Na verdade, professor Fred, se me permite, em 1999 teve um grande avanço na legislação negocial, por assim dizer, de consenso ou de não resistência à pretensão acusatória, que foi a Lei Geral de Proteção de Vítimas e Testemunhas. Lá havia um dispositivo, tanto no artigo 13º quanto no 14º, que estipulou para todo e qualquer crime, e não especificamente nas legislações avulsas que tratavam das disposições de colaboração ou delação, nome que antes se chamava Instituto. E aí lá previu que é possível quem auxiliar em resultados positivos para a investigação, na reparação, de devolução de valores, e libertações, enfim, que se conseguiria bastando ter 2 agentes. Então, num caso de concurso de crimes, eu não preciso nem ser organização criminosa para haver 4, basta 2. E pode ser para todo e qualquer crime. Então, com certeza, vai depender se você tem uma visão. Infelizmente, no direito é assim, né? Não é o direito, é quem homologa, né? Se cai na porta de juiz A e ele concorda com o regime diferenciado, tá ok. Se cai na porta do juiz B e ele não concorda, não vai colar. Mas, analisando o Instituto de uma maneira correta, eu entendo, eu creio que o Frederico Valdez também, que é um magistrado federal muito preparado, ele questiona essas questões. Se eu não sou denunciado por um crime de organização criminosa, mas o procedimento todo está na Lei 12.850, agora com as alterações, e os benefícios são mais benéficos para mim, é óbvio que eu vou usar. Eu acho que tem que ter uma combinação de leis, se for favorável ao réu, evidentemente. Então, até mesmo quem pratica um crime hediondo, tem direito a fazer colaboração. O 159, extorsão mediante sequestro, é a primeira previsão de colaboração no sistema. Então, mas o crime não tem colaboração, né? Exatamente. Uma espécie de, vamos chamar, aí a gente pode ver, dentro desse mecanismo, aí tem uma questão de o que é acordo, né?
se colaboração necessita de acordo ou não necessita, porque o Supremo também deu um precedente não muito bom, dizendo que se não tem acordo, não seria colaboração, mas a colaboração também pode existir sem acordo escrito. Então, assim, o nosso sistema é confuso, e realmente quem trabalha nele não tem segurança, são muitas as possibilidades. Mas essa questão de que o crime não precisa ser de organização criminosa, eu concordo, não precisa. Acho que o professor Gustavo também pensa dessa forma. Então, não sei se dá tempo ainda, Sebastião, de fazer uma pergunta? Só pode fazer a pergunta e aí depois a gente faz as considerações finais aqui. A minha pergunta é a seguinte, meus queridos amigos e minhas queridas amigas. Quando a gente estuda na teoria dos negócios, a gente trabalha com o tema da extinção dos negócios. E aí você tem três grandes figuras que nos interessam aqui no particular, que é a revogação de um negócio, que é a resolução de um negócio e que é a invalidação de um negócio. Na revogação, o negócio é extinto pela vontade dos sujeitos que o celebraram. Na resolução, o negócio é extinto em razão de um fato superveniente a ele. Normalmente, um inadimplemento ou uma onerosidade excessiva. Mas é sempre um fato superveniente que faz com que o negócio se extinga. E a nulidade, a invalidação, ela é uma extinção do negócio em razão de um defeito dele. São três categorias que às vezes a gente confunde a terminologia, mas são bem diferentes entre si. A lei de organizações criminosas, ela fala da revogação apenas da proposta, dizendo que a proposta de colaboração é revogável. Beleza, isso é uma regra boa, foge do padrão das negociações, mas é legal, eu acho interessante você poder revogar, faz parte da estratégia, é um elemento estratégico que tem que ser mantido. Mas não fala a lei não fala nada sobre a revogação da colaboração. E aí a primeira subpergunta é: cabe distrato, que é uma revogação bilateral? É possível? Segundo, a lei usa o termo rescisão, que é um termo atécnico. E usa o termo rescisão em dois momentos, né? Usa o termo rescisão quando fala da omissão dolosa e usa o termo rescisão no parágrafo 18, lá do artigo 4º, que diz o seguinte: o acordo de colaboração premiada pressupõe o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração sob pena de rescisão. Perceba, num dispositivo fala de rescisão quando se refere a dolo, no caso, omissão dolosa. No outro dispositivo, fala de rescisão em razão de um comportamento superveniente do colaborador. O mesmo termo para fenômenos bem distintos. A pergunta que eu lhes faço no caso da omissão dolosa, não seria de se falar ali em invalidação? Então tem um defeito. E isso é importante para um aspecto não só terminológico, um aspecto prático. Porque se a omissão dolosa é causa de invalidação e não de rescisão, para usar o termo técnico, é preciso ir no Código Civil, artigo 147 do Código Civil, que disciplina o que é omissão dolosa. A omissão dolosa é disciplinada e só pode haver invalidação de um negócio por omissão dolosa se a omissão disser respeito a fato essencial, a elemento essencial do negócio. Se for elemento acidental, não é. Eu tive um caso em que eu dei um caso penal, eu fui chamado para dar um parecer, e o Ministério Público pediu a rescisão, entre aspas, por omissão dolosa da colaboração, por um elemento acidental, não nuclear, ignorando o artigo 147 do Código Civil, que regula qual é a relevância jurídica da omissão dolosa para fins de invalidar um negócio. Eu acho isso muito importante. E no artigo 18, do parágrafo 18, o termo rescisão ali não seria resolução, ou seja, o negócio é válido, mas em razão de um comportamento superveniente, ele pode ser desfeito. É uma espécie de inadimplemento de um dever de não continuar cometendo crime. E por que isso é importante? Porque você não discute a validade. No parágrafo 18, você não discute a validade do ato. O ato é válido. Ele vai se desfazer por inadimplemento. Então, a discussão passa em outro patamar.
Vocês concordam com essas minhas observações ou eu estou viajando? Professor Gondaró, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu quero. Bom, Fred, eu estou de acordo com você, eu distingo as situações. Uma situação são os vícios que podem até ser pré-existentes, mas que afetariam a própria validade do negócio, que envolve voluntariedade, legalidade, né? Uma segunda situação é você deixar de cumprir o que está pactuado, né? Como é, por exemplo, a hipótese do parágrafo 18, porque daí o problema não é de validade. Se alguém para de pagar os aluguéis de um contrato de locação, eu não vou dizer, vou invalidar a locação. Fulano inadimpliu o contrato. Inadimpliu vai sofrer as consequências previstas na lei ou previstas no contrato. Então, essa hipótese me parece bastante clara como uma hipótese posterior. A questão da omissão dolosa, ela é um tema interessante, embora talvez aqui o erro terminológico decorra que muitas vezes essas omissões dolosas, elas só vão ser percebidas a posteriori a partir da atividade probatória, porque normalmente vão ser situações de fatos ou crimes que eu talvez já tinha cometido ou tinha participado, mas que eu omiti esses crimes ou omiti a participação de uma terceira pessoa na hora que eu fiz os meus anexos, porque eu quis proteger, porque eu tinha medo, por qualquer motivo, e que eu vou acabar só descobrindo aquilo depois. Mas, ainda que assim seja, o que me parece em relação a essa omissão dolosa é que ela é uma forma de descumprimento do acordo. Porque lá na celebração do acordo que eu tenho, em todos eles tem essa cláusula, a Camille sabe muito bem, que o colaborador não fará nenhuma reserva mental, não deixará de mencionar nenhum fato criminoso do qual tenha conhecimento, etc. Então, quando ele deixa de mencionar um fato criminoso, e aí concordo com você, esse seria uma ideia de uma reserva dolosa quanto a um elemento essencial, tinha um crime que eu não falei, né? Não seria diferente. Qual foi sua reserva mensal? Bom, eu não lembrei que o courrier que levou o dólar para o cliente foi o Zezinho. Eu achei que eu levei... Isso não vai invalidar o acordo, né? Mas eu sempre falei desde coisa. O caso do Joesley, para dizer o caso que é famoso, que ficou discutido, né? Quando surgiu a ideia de que ele poderia ter cometido crime de insider depois do acordo, que seria um fato superveniente, muita gente fala, nem o Supremo vai anular o acordo dele. Não é caso de anulação. Vamos até imaginar que ele tivesse cometido um crime depois. Se o acordo diz que você não pode cometer mais crime, e depois ele comete um crime, a hipótese é de não cumprimento do acordo. Eu vou sofrer as consequências desse ato ilícito, como você mencionou. A lei não ajuda isso pelo aspecto terminológico que você colocou, mas é preciso que aí, acho que talvez tentar fugir da terminologia e a doutrina começar a trabalhar com tipologias de situações e quais as consequências de cada um desses conjuntos de tipos que eles vão acarretar. Mas, na essência, estamos de pleno acordo. É completo. Um vício de vontade, o fulano assinou o contrato mediante coação, simulação. Esse é um problema de validade do acordo, que pode levar até a afastar aquele juízo homologatório. Outra coisa é eu deixar de cumprir algo que eu me comprometi numa das cláusulas do acordo. O problema aqui não é de invalidade. E só com relação à revogação, né, ali eu entendo sempre como uma revogação da proposta. É uma retirada da proposta que foi feita, né? O acordo ainda não está homologado, portanto, eu tinha feito aquela proposta, mas, como a Camille falou, um mês de tratativas, que prova que você tem, o que você não tem, não, você só me trouxe cara do segundo e terceiro escalão, não dá para ter esse benefício maior. No máximo, aqui o que eu te ofereço é tanto. O cara fala, se é só isso que você tem para me oferecer, eu não quero acordo. Retiro a minha proposta. E aí não vai ter acordo para ser levado à homologação. Então, eu concordo que a terminologia é ruim, mas acho que é fundamental fazer essa distinção de situações como você fez. E aí entra o auxílio da ideia da omissão dolosa, que uma omissão de algo pequeno, no máximo, vai poder acarretar não a invalidação, mas uma redução do benefício que você possa ter lá na frente. Uma omissão dolosa. Deixei de falar de um copartícipe fundamental que eu sabia, sem o qual o crime não teria sido cometido. Bom, aí não é só uma questão de mero inadimplemento que eu vou inadequar na pena, é uma questão de o acordo estar invalidado. Maravilha. Não, aproveitando, eu não vou ousar responder essa pergunta, porque não me imiscuiria no processo civil, mas eu devolvo a pergunta. Eu fiquei mais curiosa, porque o instituto que eu vou usar vai fazer diferença no resultado. Sim. E aí eu devolvo a pergunta, professor Fred, porque numa situação, a lei agora me parece que deixou bastante claro que eu não preciso fazer a odiosa confissão universal,
né? Desde que eu nasci, um dia eu peguei um chocolate, um dia eu fumei um baseado, enfim, eu não preciso fazer, eu soneguei imposto, enfim. O meu fato, a colaboração é vinculada ao fato que se está investigando. Se eu quiser narrar outros fatos para ter maior discussão de pena, ótimo, mais chances eu tenho de um bom acordo. Mas a questão é que, à medida que a minha pena para reparar o dano é com base nos ilícitos que eu pratiquei, e no momento em que o meu acordo é invalidado ou rescindido, a depender da situação, a pena essa de multa que eu paguei tem que devolver? A prova vai ser ilícita também com relação ao dinheiro que o Estado vai receber, porque como é que, se for um vício, vai dar nulidade, né? E se eu utilizar uma prova, os terceiros podem dizer que é ilícita aquela colaboração por um vício, né? Eu, como advogada de defesa do delatado, vou dizer que existe uma provável ilicitude, né? Desentranhamento dos autos. Mas e o dinheiro que o Estado recupera, se o acordo é inválido ou que há uma retratação, tem que ser devolvido de novo para ele? É uma situação prática que é de ser pensada também, né? Um negócio que o Estado recebe, né, também. Se o acordo se desfaz, como que fica? Pois é, eu estou aqui, engraçado que primeiro eu fico com vontade de falar também, conversar, um debate excelente. O pior que o tempo na verdade, a gente já estourou até um pouquinho do tempo, né? Já passamos. Eu sei, engraçado... Deixa a Camille falar, deixa a Maria falar, já que Maria agora está com fome. Não, aí eu vou dizer, claro, eu quero ouvir Maria, com certeza, Maria falou pouco, e aí eu vou fazer a roda ao contrário dessa vez, vou pedir para a Maria falar primeiro, né, para fazer suas considerações. Foi excelente, eu acho que primeiro eu tenho que agradecer a vocês de novo pelo nível do debate, né? Eu tenho certeza, poxa, tanto o professor Gustavo, o professor Fred, a professora Camille, a professora Maria, para mim é uma honra ter participado disso aqui com vocês. Eu fiquei me coçando muitas vezes para poder participar também, mas eu falei, olha, senão eu vou privar de ouvi-los. Então, eu quero primeiro agradecer a todos e aí começar com Maria dessa vez, agora que o áudio está bom, para que você possa falar o que você tiver em vontade agora, né? Estejam à vontade para dizer o que considerarem relevante e se despedir. Obrigada, mais uma vez eu agradeço o convite para essa mesa, peço desculpa, porque foi realmente algo atípico essa internet ficar assim, o sinal. Só devolvendo também a pergunta, na verdade, suscitando um outro questionamento. A confissão é possível você retratar em qualquer momento. E a confissão é a base da colaboração premiada. Então, assim, você pode retratar, você pode rescindir, existem essas questões da omissão e esse diálogo com o processo civil, mas em que ponto, ou como a gente vai começar a valorar essa confissão, esse elemento? A gente tem uma necessidade de revisitar esses conhecimentos, revisitar essa dogmática da confissão em si, para justamente, eu acho que é uma ferramenta da gente entender melhor a confissão para o processo penal, na verdade, agora para o sistema de justiça criminal negocial. Então, assim, essa é a minha ponderação em relação a todas essas diferenças, essas classificações extremamente pertinentes, não só didáticas, mas que realmente tem uma repercussão efetiva da forma como você vai encaminhar, da forma como você vai proceder durante a delação, durante a colaboração premiada. Uma pergunta, na verdade, acho que foi respondida, a gente já conversou sobre esse discovery probatório, né, desse momento de você poder colocar e revelar. Talvez seja uma ferramenta que a gente possa utilizar para dar maior paridade, né, de armas, para que a gente tenha realmente ciência dessa informação, porque na colaboração a informação é o poder que a gente tem para gerir e limitar essa negociação como um todo. E pondero de novo sobre a utilização desses instrumentos, né, do perigo, do risco, da expansão ou da necessidade a outras questões que não sejam que sejam também que não sejam de colarinho branco, que não seja a cifra dourada,
que impacto que isso vai ter, porque essa é a grande bandeira que algumas pessoas que defendem a expansão e a dimensão e a dissipação da justiça negocial, de que desencarcere, de que facilite, de que possibilite realmente uma nova forma de pensar a sanção, né, de uma nova forma de pensar o combate à criminalidade, mas a que criminalidade a gente vai servir, a que criminalidade isso está servindo e com que propósito, né? Com qual o real propósito disso aqui, de melhorar a forma que a gente pune, como pune, ou de realmente, de novo, a gente continuar se eximindo de responsabilizar algumas pessoas, alguns índices. Eu acho que eram essas minhas ponderações. Mais uma vez, desculpe. Agradeço imensamente o convite, foi uma noite de aprendizado, eu aprendi mais do que nunca, então eu agradeço muito o convite, a participação e a escuta toda de vocês. Muito obrigada. Camille, então, seja para fazer suas considerações finais aqui. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer. Toda vez que eu converso sobre esse tema, eu mais aprendo, e essa possibilidade de conversar com cabeças brilhantes, né, mentes brilhantes, como o professor Fred, o professor Gustavo, que eu sou fã, né, eu conheci hoje o professor Fred, e vou querer um autógrafo digital. Eu também admiro ambos, vocês dois juntos, agora precisam escrever sobre uma teoria negocial, porque vocês vão fazer diferença. Realmente, a gente precisa de uma uniformidade e um pouco de segurança na aplicação desses institutos. Eu penso que seja esse o caminho, muitas lacunas, muitos desafios pela frente, sempre pensando que, independentemente, o colaborador nunca deixa de ser réu, usar a capa de colaborador não desfigura de réu, ele sempre vai ser réu, e o sistema, a nossa Constituição é centrada na dignidade da pessoa humana, então todos deveriam ter direitos, e aqui eu coloco, respondendo a Maria, que eu também me preocupo, né, como vai ser, e eu acho que o ponto maior não vai ser a colaboração premiada para outra criminalidade, porque o acordo de não persecução vai atingir no mínimo uns 80% da criminalidade do país, tirando de fora a roupa, ou seja, mais uma vez o legislador ele foca em quem ele quer fazer, né? É possível dizer que existe uma seletividade também dirigida nesse ponto, né? Quem comete um furto, como é que eu vou reparar o dano, né? Agora, a pessoa que sonega, ela pode parcelar, mas é um instituto que, infelizmente, ele não vai atingir uma parcela que sofre dessas mazelas do processo, né? E, infelizmente, acho que também falta um pouco de sensibilidade dos órgãos, dos atores judiciais, né? Acho que o Ministério Público também precisa ter um pouco de empatia com quem está tentando se organizar, né? Eu acho assim, essa não flexibilidade legal tira tanta gente de uma possibilidade de acordo, né? Para outros casos, crimes tão mais graves, também existe a questão do perdão, que eu acho que qualquer processualista, garantista ou não, o perdão judicial não é devido, né? Eu acho que ainda que você seja um colaborador, alguma sanção premial você deve receber, de alguma forma, né? A indulgência não é uma premiação, ela está no sistema, mas eu acho que são vários fatores. Todo mundo aqui é a favor de um devido processo. Se houve um crime, e a gente está tratando com uma criminalidade que assume os riscos, né? Eu não estou fazendo um acordo se eu sou inocente. Eu não vou fazer um ANPP se eu sou inocente. É um instituto para culpados. Então, é preciso pensar um pouco como eu saio de determinadas situações, e eu acho que talvez o consenso pode ajudar. E essa imbricação com o processo civil pode ser benéfica. Eu só tenho a agradecer, Sebastião. Gostaria muito que tivesse sido um encontro presencial. Adoraria estar na Bahia nesse momento. Então, muito axé a todos vocês e que possamos nos ver em outras oportunidades. O professor Fred, então, está aí. Primeiro, uma grande satisfação estar aqui, né, com as meninas e com vocês. Você é retado, Sebastião. Badaró, conheço há muitos anos, é um monstro do processo penal brasileiro, um grande processualista penal, pelo menos é aquele de que eu mais gosto. Tento comprar tudo que ele escreveu.
embora não estude diariamente. As meninas me fizeram questões, né? E eu quero aproveitar essa minha palavra final para poder falar sobre essas questões. Veja que a minha pergunta foi sobre a revogabilidade, foi o seguinte: a lei só fala da revogabilidade da proposta. A lei fala disso, como o Badaró falou. Mas a lei silencia sobre a revogabilidade do acordo. Do acordo. É um silêncio. E aí a minha pergunta é possível revogar o acordo, portanto, é possível distrato? E veja que essa pergunta é dogmaticamente interessante, exatamente pelo regime da revogabilidade da confissão, que está embutida no acordo. No processo civil, e aí é processo civil mesmo, a confissão é irrevogável. Não, a confissão civil é irrevogável. Está dito no Código Civil, está dito no CPC. Eu sei que no processo penal o raciocínio é diferente. Então, é preciso enfrentar isso. Se, ao fazer o acordo, o sujeito que confessa, ele abdicou do direito potestativo à revogação. Se ele renuncia ao direito potestativo à revogação, ou ele permanece. E aí, portanto, o sujeito pode depois buscar revogar o acordo. É uma questão que eu não saberia responder, mas esse é o problema dogmático do processo penal que vocês teriam de enfrentar. A princípio, me parece que a colaboração como acordo é irrevogável. A princípio. Mas eu não tenho segurança para dizer isso. Acho que vocês teriam que desenvolver isso mais. Quanto, Camille, à sua pergunta sobre os efeitos do desfazimento, e veja, Camille, que isso não é um problema de processo civil. Isso é uma questão de direito dos negócios. E aí pode ser chamado de direito civil, pode ter o direito público também. Esse problema é um problema muito sério. Muito sério. Porque, vamos lá, qual é a tendência em relação aos efeitos do desfazimento de atos dentro do direito público, lato sensu? É uma tendência de modulação dos efeitos do desfazimento. Seja por resolução, seja por invalidade. Você pode modular. Não necessariamente retorna as partes ao estado em que estavam. Não é um reset. Não é um reset. E veja que isso se desenvolveu até no âmbito do direito privado para o casamento. Perceba que o regime do casamento, desfazimento do casamento por defeito, não é o mesmo regime de um contrato de compra e venda. É preciso preservar algo do casamento, mesmo que o casamento seja nulo. Essa lógica se expandiu para o direito público. Você perceber a LINDB nova, os artigos 20 a 30, que nós do processo civil estamos estudando demais para ver em que medida isso se aplica ao processo civil. Muita coisa se estudando sobre isso, muita coisa. Não sei se o pessoal do processo penal está estudando o LINDB para o processo penal. Sobretudo a nova, que fala de direito público. As consequências no processo civil são riquíssimas. Cabral Badaró acabou de publicar o livro só sobre o artigo 23 da LINDB. É um livro de 250 folhas só sobre o 23 da LINDB. Eu escrevi um artigo só sobre o 20 da LINDB. 30 páginas do artigo, só sobre o artigo 20 da LINDB. Porque o impacto disso no direito público, de um modo geral, e no processo civil, de um modo particular, é muito grande. E se vocês forem lá para a LINDB, vão ver que há uma preocupação muito grande com a preservação dos efeitos de ato nulo no direito público. Então, será que esse seria o caminho para uma construção dos efeitos de uma colaboração nula? A minha impressão é de que terá que se aportar a teoria da invalidação dos atos de direito público para trazer esse aporte para o problema da colaboração premiada nula. Porque a lei de organizações criminosas não nos ajuda em nada. Ela embanana, não só embanana terminologicamente, como ela não regula os efeitos do desfazimento da colaboração. É o que eu acho que eu podia ajudar, eu como um estrangeiro. Obrigado, desculpe aí as minhas maluquices. Valeu. Exato. Professor Badaró. Microfone. Eu gostaria só de agradecer o convite, Sebastião. Para mim foi uma delícia. Saudar a Maria, saudar a Camille, saudar o Fred. Lembrar que eu também já fiz isso, Fred. Eu já fui um estranho. Não sei se você vai se lembrar
mas umas jornadas de direito processual em Foz do Iguaçu. Eu falei num painel de intervenção de terceiros com você. Foi a minha estreia na jornada. Foi, eu lembro que você fez estava discurso, lá, inclusive falando do professor Calmon de Passos. Isso foi em 2003. 2003. Então, e dizer que para mim é uma grande alegria vir aqui, queridos amigos aqui, não vou saudar todos para não cometer o equívoco, até o Alfredo Uribe, do México, querido amigo, e tantas, a Fernanda, a Magda, o Alex, vários amigos aqui. E dizer que um debate muito fecundo, Fred, que eu tive sobre colaboração premiada, durante um longo período, foi com o professor Flávio Acho. Chegamos até justamente para fazer essa junção de ideias. Esse debate de hoje me lembrou muito as nossas discussões por e-mail, por conversa e inquietação de lado a lado. Eu lamento que muitos processualistas penais, e muitas vezes, tenham um certo, não teria outra palavra, um preconceito quanto aos aportes do processo civil no processo penal. Parece que isso é uma maldição da teoria geral do processo, um certo, aquele não vi, não sei, mas não gosto. Algo mais ou menos assim. Eu gosto do conhecimento que vem de todo lado, que eu não gosto é do obscurantismo. E sempre quando eu acabo um debate, uma palestra, alguma coisa, o que eu posso dizer, meus amigos, minha esposa normalmente pergunta, e aí, eles gostaram? Hoje eu vou dizer, não sei se eles gostaram, mas eu gostei muito, eu adorei. Muito obrigado, um abraço e saúde a todos, de coração. Então, gente, aqui, eu que agradeço mais uma vez a todos, eu posso falar de cada um de vocês. Camila, eu tive a sorte de conhecer pessoalmente ano passado, em dezembro, pessoa inteligentíssima, e deu para ver o quanto conhece do assunto, o quanto deu contribuições fantásticas para a gente. Um abraço, Camila. Maria, uma advogada queridíssima, brilhante advogada, né, que tem uma capacidade de síntese fantástica, né? Professor Gustavo Badaró, eu estava conversando antes, assim, eu me lembro lá em Göttingen, a gente nas trincheiras como advogados, discutindo com juízes, membros do Ministério Público, lá no Tanners, né, sobre questões de processo, né? Para mim foi uma alegria, assim, foi uma das coisas boas ter ele conhecido ali, e com certeza, tipo assim, já tem vários orientandos já dizendo assim, eu quero o Badaró na minha banca, né, para discutir, pode ter certeza que será convidado. E Fred brinca comigo dizendo, Sebastião, você é retado, porque eu sempre digo, Fred, você é retado. Eu tenho muita alegria de ser amigo de Fred. Fred é uma pessoa virginiano que nem eu, né? E eu sempre digo, para Fred, todo aniversário dele, eu sempre digo uma coisa, Fred, eu admiro muito de você, mas antes de te admirar, eu gosto muito de você. Eu acho que todo aniversário eu digo isso para ele, né? E ele sabe que o afeto é verdadeiro, então eu me sinto honrado e feliz de ter aprendido hoje. Agradecer ao IBADPP, a Luiz Gabriel, presidente, pessoa fantástica. Eu quero agradecer a Fernanda por ter me ajudado, a Fernanda Furtado, a Luísa Guimarães, a Tiago Vieira, poxa, tanta gente, a Bianca. E vou encerrar aqui dando um beijo para todos que assistiram aqui. Se eu não pude mencionar o nome de vocês, muita gente assistindo, um sucesso mais uma vez. Um beijo, um abraço para todos. Certo? É bom estar com tantas referências aqui. Professor Gustavo, uma grande referência, uma alegria. Professor Fred, grande referência. E Maria e Camille, brilhantes como sempre. Tá bom? Um grande abraço. Até mais.